aí o senhor falou então das tintas e foi o primeiro dinheiro. Sim, o primeiro dinheiro para foi fazer esse ebó. E mortalha aí e tal. eu fui para as tintas, tudo aconselhado pelo Juarez da Cruz, que me apresentou ao Fúvio, que tinha um negócio de silkscreen. Ele que me explicou tudo como funcionava. Fez as telas, quem fez os desenhos foi eu não sei se ela está viva, a Sueli de Xangô, que era irmã de santo nossa, uma pessoa muito, muito bacana, que era para estar no afoxé desde o começo, mas por razões outras não estava. Então aí a gente tinha as telas, eu que não sabia silcar, aprendi na porrada, que não tinha jeito, quer dizer, a gente silcou aquelas coisas da primeira roupa do afoxé numa tábua de passar roupa. Em cima da tábua de passar roupa, o seu silk screen era em cima, o primeiro era em cima da tábua de passar roupa. Quantas mortalhas foram silcadas? Foram 270. E assim, foi para todo mundo, ou seja, não ficou gente sem, não sobrou. Não, foi porque não, o que acontece é o seguinte, a gente fez tudo, porque a gente achava que a gente ia botar o afoxé e ia todo mundo sair atrás, não ia sair ninguém, na verdade. Aí tinha uma senhora, Dona Lúcia, que era presidente de um bloco chamado Cacique do... Não é Cacique de Braz de Pina, porra. Cacique da Vila Souza. Aí a gente falou com ela e disse, não tem problema não, eu te mando os componentes. O Vila Souza ali na Zona Norte. Ali na região da Cachoeirinha. No Peruche, ali naquele lado aquele ali. Trecho ali. Na Vila Espanhola. Ah, Vila Espanhola. Na Vila Espanhola. Quando a gente viu os ônibus na porta e os caras chegando, a gente pegou e fiou todo mundo de mortalha. E os caras saíram, mano. E os caras saíram e a gente recebeu o abraço do interventor, do Osmar César de Carvalho, que disse, porra, toda essa gente aí, cara, gente pra caramba, tem mais gente de escola de samba, porra. Quer dizer, a gente tava maior do que a escola de samba daquela época lá. As escolas de samba eram pequenas. Bom, então aí essas roupas, tanto que as primeiras roupas, se você observar, todas são de silkscreen. É evidente que a gente aperfeiçoou, né, até chegar nesse padrão. Porque isso aqui tudo é desenho meu. Falando até um pouco do desenho, queria que o senhor falasse um pouquinho desse símbolo do afoxé, que é o símbolo do afoxé. É. E aí é afoxé e Leomodadá, né? Isso. E aí todo mundo fala de Xangô e de Dadá. E lembrando que o senhor falou lá no início que tem que estar ligado a uma casa de candomblé, de Gandhi, que remete ao Oxalá. Isso. Quem é o patrono do afoxé? O nosso patrono real é Dadá, tá? O nome está aqui. Afoxé é um Dadá. O patrono desse afoxé não é Xangô. É que aqui no Brasil, como a gente estava falando anteriormente, você sincretizou, na realidade é isso, toda a linhagem dos alafins de Oió a um indivíduo só que é Xangô. Então todo mundo virou Xangô. Dadá ainda tem uma conotaçãozinha diferente, porque no Cantuá tem o cortejo de Dadá, no Afonjá tem o cortejo de Dadá, então diferencia um pouquinho. Mas do Rio de Janeiro para cá, tudo virou Xangô. E Dadá tem um detalhe, porque se você chegar na Nigéria, por exemplo, falar Dadá, eles vão te perguntar qual. Porque você tem o Dadá, que é Ajacá, e você tem o Dadá, ou melhor, Dadá, que é a deusa das hortas, o orixá das hortas, que é uma das irmãs de Xangô. Entendi. Então precisa saber exatamente. Quer dizer, então aqui tudo virou Xangô, mas na realidade o afoxé é dedicado a Dadá.
E esse assentamento de Dadá, as coisas todas, quem fez foi a filha de Dona Menininha, assim, a Creuza de Nanã, que baiano foi para lá, pediu a ela arrumou Dadá e trouxe para cá. Tá? E um detalhe interessante, o tamanho do estandarte de Dadá é exatamente esse aqui, ó. Aqui, ó. É exatamente esse tamanho aqui. Perfeitamente esse daí. Porque essa daqui Exatamente esse. é a tela única que fez tudo. É essa tela aqui. As dimensões são exatamente iguais às da sua roupa. É exatamente essa. Que bacana. É exatamente essa. Aquele símbolo que tem lá na bandeira Sim. é exatamente essa. E uma coisa que eu observei esse ano, porque eu vi uns pedaços, uns trechos, pegaram a coroa de Dadá que carrega e pintaram de diversas cores, de amarelo e tal, e aquilo não pode ser pintado de outras cores. Você pode explicar para nós? Isso é bastante importante porque quando foi fundado o Afoxé Ilhéu Dadá, Filhos da Coroa de Dadá, a gente está falando da coroa de Dadá. E aí, se você puder explicar um pouco mais sobre a coroa de Dadá, exatamente quais são os significados da coroa de Dadá? Ok. Quando da fundação do Afoxé, a quem a gente vai dedicar o Afoxé? Essa foi uma pergunta. E o meu professor de Yorubá, Adibolá Ayemi, ele fez uma aula, falou-se sobre a dinastia dos Alafim de Oió, e ele citou Dadá como um orixá muito importante, porque ele perde o trono para Xangô, porque ele era pacífico, dado às artes, ele não era um cara guerreiro. Então, à medida em que o império passava por uma transformação e tal, era tudo pacífico, o império estava perdendo territórios. Então, aí, esse é o motivo que Xangô destrona o seu irmão, Ajacá, né? e toma o trono, e desterra ele para Cossô. Porém, tem uma coisa que o Candomblé nos ensina, é só você prestar atenção. Na roda de Xangô tem uma cantiga que você canta. Dadá maçô com homo, Dadá maçô com homo, é bom me salé, belorum, Dadá fumilocan, sou boarim. Ela está errada, mas ela está certa. O Yorubá foi sendo deturpado. Porém, é uma cantiga certa, porque ela diz, quando Dadá sai do trono, o povo canta, Dadá não chore, Dadá maçocum, o maçocum é bom, não chore, não chore, não chore. Dadá fumilocan, você está no nosso coração. Essa é uma das cantigas que é certíssima, então ela fala exatamente desse episódio, quando Dadá é desterrado. Para Cossô. Para Cossô. Então, quer dizer, aí as guerras intestinas, aquela coisa toda, e aí você tem a continuidade dessa história, que ela é nebulosa. Que Xangô morre, que Xangô se enforca, que Xangô desaparece. Isso aí, dependendo da facção que você vai escutar uma forma. A verdade da história é o seguinte, Xangô perde a coroa. E Dadá volta a ser o grande Alafim de Oió. Já numa outra situação, porque aí o nome dele, porque Oranian, quando bota o nome dele de Ajacá, que Ajacá é o temido, é o destemido, é o que vai para frente, que não era ele. Mas quando ele retorna ele, Ajacá. O nome se confirma. Exato, o nome se confirma, até porque houve a traição toda, o reino foi vendido aos fulani
aos muçulmanos e ele é quem retorna e pega tudo. E desterra os muçulmanos de Oió. E aí também troca a capital. Que é a capital. Hoje você vê o mapa, você vê lá em cima, Old Oió. A velha Oió. E você vê aqui embaixo Oió. Quer dizer, o grande império de Oió estava localizado lá em cima, a oeste, na Nigéria. E o novo está aqui, bem no centro, aonde está o Alafim hoje. Né? E aí é a Jacá quem traz para cá. E aí a Jacá retoma a coroa. Retoma a coroa, retoma tudo. E é uma história de... E aí, escutando essa história, eu estava com a Jacá na cabeça. Conversei com o baiano. Vai Valdomiro, baiano, Isto, aí ele falou, tem que ser esse mesmo. Porque quem trouxe o candomblé para São Paulo foi os pernambucanos. E os pernambucanos, tudo deles é a coroa de Dadá. Tudo deles é a coroa de Dadá. Se você é uma boa pessoa e eu vou informar alguém sobre você, eu falo assim, olha, você pode falar com o Wellington, ele é da coroa de Dadá. Ou seja, você é um cara limpo, você é um cara distinto, um cara honesto, um cara bom. Mas também vale ao contrário. Cuidado com o Wellington, que ele é da coroa de Dadá, hein? Abra o olho. Ou seja, é igual a palavra amém. Eu quero que você se dê bem, você ganhe na loteria. Amém. Ou então eu quero que você passe ali, quebre o pé. Amém. Então a coroa de Dadá, fulano da coroa de Dadá, queria dizer mais ou menos essa mesma coisa. Então alguém honesto, mas também alguém Exato. que podia ser perigoso de alguma maneira, né? Então fundou-se a Afoxé Filhos da Coroa de Dadá. Né? Porque dois personagens falaram, tanto a Tibolá, na USP, em conversas, com o baiano. Mas na hora de compor cantigas, Afoxé Filhos da Coroa de Dadá não dava cola. E aí eu peguei a tradução e Léo Dadá. Aí pronto, resolvi a questão das composições todas. Né? Então, quer dizer, as roupas, no princípio, eram todas mortalhas, porque eu tinha lido a história do Gandhi. E a história do Gandhi começa com lençol. Lençol era muito caro, não dava para a gente comprar. Então, comprava-se peças de morim, cortava, dobrava, fazia um buraco no meio e costurava. Pronto, estava resolvido o nosso caso. E cortava uns paninhos, botava na cabeça, tudo bem. E na avenida todo mundo chamava a gente de padeiro. Por causa do filé. Por causa do filazinho. Por causa do filazinho. Na época não era habitual se ver ainda, né? Exatamente. Então nós éramos padeiros. Os padeiros. Evandro Medete contou também que às vezes as pessoas falavam que não eram acostumadas a ver as vestimentas, a primeira vestimenta, né? E falavam, vocês estão vestidos com esse saco, o que é isso, né? É isso também. Né? Mas você vê bem uma coisa. Nós influenciamos o carnaval do Rio a São Paulo. Porque foi a partir do Afoxé Filhos da Coroa de Dadá, coisa que nem o Gandhi do Rio fez. Nós influenciamos, que hoje você vê todo mundo na avenida de bata e filá. Sim. Quem botou fomos nós. Todas as baterias têm chequeré ou AB. Sim. Fomos nós que colocamos. Esse negócio de usar Lagdibá, fomos nós que colocamos um Lagdibá no pescoço de Martinalha, quando fez a gravação das mulheres negras aqui no parlamento latino-americano. Eu lembro disso. Nós demos um Lagdibá no pescoço de Martinalha e depois todo mundo passou a usar Lagdibá.
Ou seja, nós sabemos disso, fizemos história. A história está aí, não está escrita. Mas veja, antes de 80, as escolas de samba, e veja depois de 80 que você vai ver a influência que nós fizemos nas escolas. Então existe uma influência e uma narrativa sobre todas as africanidades, vamos chamar assim, todas as influências dos povos de matriz africana, dentro do termo que configurado, né, muito bem configurado pelo senhor, para dentro do universo do carnaval. Nós que levamos todo esse tipo de coisa, né? E um outro episódio interessante é dos instrumentos, né? Porque nós não tínhamos. E uma coisa ficava muito clara para a gente, carregar tabaco não dá. Não dá. Instrumentos de madeira mais pesados, né? E a gente não conhecia talabarte. A gente veio conhecer talabarte depois, cara. Era na corda no início? Era na corda, ou um pano amarrado para ficar mais suave. Tinha um carinha, bicho. O apelido dele era Oxocinho. Só que o cara era mais alto que você e ele pegava aquele rum, amarrava, tomava 2 litros de pipoca. Só para as pessoas que estão assistindo a gente poder entender, né, mais pedagogicamente falando, explica o que é talabarte, né? E aí o senhor falou rum, então assim, algumas pessoas têm ciência do que é, algumas pessoas não. O né? instrumento. Então o instrumento, o rum, o que ele significa, né? Tá bom, talabarte é aquela peça de couro ou então de plástico bem trabalhado, bem Reforçado, né? reforçado, que os instrumentistas, o povo da bateria, coloca e pendura o instrumento. Ou a porta-bandeira coloca para poder colocar o estandarte. O estandarte. O estandarte. Então ela coloca aqui, né? Tem um copinho e tal, ela coloca aqui. Sim. E os instrumentistas tem um gancho, né? Aí eles pegam e penduram o instrumento ali. Isso é o talabarte, o conhecido talabarte. E o rum. Você falou o rum. Todo candomblé tem 3 atabaques, que são conhecidos como rum, rumpi, rumlé. O rum é o maior, o rumpi é o médio e o pi, e o rumlé é o pequeno, é o menor. Né? E o maior sempre é muito grande e muito pesado. Né? E o cara pegava aquilo lá, bicho, a gente amarrava um bocado de pano, botava aqui, colocava um pedaço de negócio, uma bucha, um negócio aqui para não machucar. Uma espuma, de alguma maneira. Ele carregava aquilo na avenida inteira. Oxocinho, ele morreu há pouco tempo. A cachaça levou ele. Porque ele, legal. E aí, eu descobri que no Bom Retiro tinha um cara que fabricava berimbau e cujo apelido era berimbau. Ele vendia berimbau na Praça da República. Aí eu falei com ele e tal, e disse, umas barriquinhas, daquelas barriquinhas que os caras botam cachaça e tal. Eu digo, eles podem deixar que eu vou arrumar. Aí ele arrumou 10 barriquinhas. Mas rapaz, era um negócio tão vagabundo, que por mais que você afinasse, ele não afinava. Mas também nós não tava nem aí, bicho. Saiu assim mesmo, com esses instrumentos. Aí a gente pegou a molecada, a primeira coisa que a gente fez foi batizar a molecada. Então tinha filé de grilo, tinha o minhoca loira. Tipo o pessoal da capoeira, né? Vai apelidando. Você ia chegando então naquele momento na charanga que vocês iam A batizando molecada, a molecada ali, rapaz, quando via um toque, a molecada vinha toda. E eram as crianças Era tudo do criança, bairro ali. era do bairro ali, era tudo dali. Né? Aí começou a botar apelido de um no outro e tal, e aí a gente virava uma brincadeira e todo mundo tocava e tal. Mas aquilo ali não tinha som nenhum, cara. Por isso o atabaque. Porque ele ia, naquela época era um microfone só,
Então ele ia junto do microfone e o Paulinho deixava de gaguejar e porque quando canta não gagueja. Então ele cantava o afoxé e a gente ia empurrando a afoxé, e a afoxé a Eloni, e lá ia nós e tal. E aí era uma... E os caras na arquibancada fazia continência, o outro botava a mão no peito, o outro virava de costa porque devia ser crente, e dizia que negócio de macumba. Mas os jornalistas todos ficavam tudo ligado, cara. Tudo ligado. Todo mundo queria saber que bagulho era aquilo. Ninguém sabia o que era. Aquilo não existia em São Paulo até então. Não existia. O único cara que escrevia sobre aquilo era o Candinho. Era o único. Era só no Candinho, que era do jornal do Diário da Noite. Diário da Noite, é. Só ele que escrevia. O Paulo Valentim tinha uma coluna, mas era uma coluninha pequenininha. Então ninguém sabia o que esses caras e tal. A gente sabia. Os caras ainda estavam puxando o fio, porque era só rádio, né? Não tinha TV. Então, os caras puxando o fio, aí a gente parava de puxar fio, ficava olhando, achava gozado. Muito bem. Então, quer dizer, esse foi o princípio. Então eu comprei 10 atabaque. Quer dizer, se é que a gente podia chamar aquele de atabaque. De atabaque. 10 Umas atabaque. barricas ali, né? 10 barriquinhas. 10 adiá. 10 sherry. E 10 agogô. E 10 chequeré. Aquele lá é original, é do tempo do começo da afoxé, aquele lá. Nós vamos Imenso, filmar depois para grandão. todos verem. Aquele lá. Depois a gente Achei que era filma para clássico. que todos vejam. Aquele lá. Aquele lá é original, desde o começo. Que eu não sabia que tinha que ser menorzinho e tal para as meninas. Também não tinha nem a ideia das meninas, isso veio muito depois. Então, saiu. Quando terminou o desfile, metade dos instrumentos vieram, o resto foi roubado. E o pior é que nós achamos. Mas isso é um outro episódio, não pode falar onde que a gente achou. Né? Mas a gente não sabia que tinha que falar para todo mundo segurar, porque a molecada terminou o desfile, bicho, largaram os instrumentos para lá e foram para sacanagem, porra. E aí os caras levaram, sumiram com o instrumento, foi uma zona. Muito bem. E eu não me conformava com essa problemática de som. A gente precisava de ter som. E, voltando à questão de carregar atabaque na avenida, não dava. Não tinha condição. Aí começou a haver esse... como é que os caras tocam? Timba. Vê timba, mas aí não dá. Começa, tudo é o princípio de estar amarrando aqui e tocando aqui. Pode concluir essa fala. Né? Então não dava, não era prático. Até que, por acaso, junto com as meninas Tudo começou com a Carol. A Carol chegou no afoxé e eu conversava muito com a Carol e com o namorado dela e com o rapaz, como é que era o nome dele? O Reinaldo Nunes. O Reinaldo. E aí a Carol falou que tinha um negócio de chequeré. Aí veio. Então foi ali que eu implantei a rainha do afoxé, que foi uma confusão muito grande, que é um outro episódio. Os chequerés, quando eu tirei da imobilidade e pedi para ela fazer uma coreografia e tal, que na realidade eu queria que a Carol fosse rainha do afoxé. Como foi impraticável, então ela trouxe, né? Dali ela deixou, junto com o Reinaldo, aí o Reinaldo veio, junto com o Reinaldo nós fizemos um acordo, eu
pegava o dinheiro por fora, entregava na mão do Reinaldo, ela fazia as compras e aí fez a comissão de frente. Mas tudo isso tinha que ser por fora para poder dar certo. Simbora, Afoxé, Afoxé Loni, aê Loni, Afoxé Loni, oh, é Afoxé Loni, oh. E Jomalé encher, e Afoxé Loni, oh. E Jomalé encher. Gilberto, me fala uma coisa. Você está falando sobre os instrumentos, esse percurso da remodelação da dança, da introdução dos chequerês, de como você introduziu a rainha, né, no afoxé, e como era difícil carregar o rum, Exato, o atabaque exato. rum. É. E aí você foi procurando barrica, foi procurando timba. A gente foi procurando todo tipo de tambor que existisse. Ficávamos maravilhados com os tambores japoneses aí Tem cor? daí cor, da da liberdade. da Da liberdade liberdade. e tal. Olhava e dizia, carregar esse treco aí não dá. Porque até isso eu pensei, botar um treco daquele lá e sair lá, tibum, bum, bum, tibum, bum, bum, e dar um jeito, mas não dava. Aí eu conheci o Rômulo. Conversei com ele e eu disse assim, pô, eu queria tal e tal. Ele disse, eu faço. Aí eu digo, o quê? Ele faço. Tal. Então faz aí, traz aí. Aí ele fez, que eu falei com ele, eu preciso de 3 tamanhos. Porque eu quero que tenha a mesma sonoridade de um atabaque. Porque eu preciso de 2 menores, um médio e um pequeno para fazer a base, e o grande para dobrar, fazer o rum. Aí ele me trouxe. Cara, foi perfeito. E outra coisa, a potência de som que aquilo tem. Aquilo mudou totalmente o afoxé. Aquilo mudou. Aí eu encomendei 30 atabaques daqueles. 10, 10 e 10. Que era a base da bateria. Agora, não tinha talabarde para aquilo. Não tinha. Aí nós fomos no Brás, numa fábrica de cinto. Fomos lá, explicamos pro cara, o cara fez 30 talabardes, foi que a gente colocou naqueles atabaques e os caras faziam O ajuste. o ajuste O e tal, ajuste. para ficar na altura boa para eles. Com cinto, inicialmente com um cinto, de fato. Não, Fez a talabarde depois. ele pegou o modelo talabarde e fez. Mas de couro cru. De couro cru. O que deixava certamente bastante impacto ainda nos É. intimistas, né? Não, mas sabe esse negócio que põe em bolsa? Que você... Uma certa almofada que você coloca. isso, então tinha aquilo lá. Fantástico. Muito bem. Aí, porque aí sim encaixava no ritmo certo do Ijexá. Né? Que o Ijexá é um ritmo interessante. Ele é um ritmo característico do afoxé? Porque quando a gente fala, por exemplo, de culturas, né, de coisas que vão para a rua, por exemplo, o maracatu ele tem um determinado ritmo, o jongo tem outro determinado ritmo. O ijexá é característico do afoxé? Veja bem, Elígia, aqui no Brasil ponto. Agora, se você for fazer uma pesquisa mais profunda, você vai observar o seguinte. O ijexá que toca na Nigéria, ele é diferente. Ele tem nuances diferentes. O que toca em Cuba também tem nuances diferentes.
Então o Ijexá, em cada canto que passa, ele tem uma característica. E aqui no Brasil tem uma característica específica, né? Primeiro, cada tabaque tem um toque diferente. Um marca, o outro dá uma dobra em cima, porque o primeiro marca, o segundo toca no contratempo. E o rum é que faz aquela dobra toda, faz aquele floreio todo, né? É o solista Sim. dos três. Então, o que que ocorre? Se você pegar os livros mais antigos, os autores que a gente já falou, Donald Pearson, ou mesmo o meu irmão, Raul Lodi. o meu irmão Mabassa aí, sabe o que é Mabassa? Não. É meu irmão gêmeo. É. Mabassa é irmão É gêmeo. irmão gêmeo. Ele é Rorô e eu sou Rará. Ah, entendi. É, porque nós somos Jejo. Entendi. Então a gente se encontra e nós somos Jejo. E somos uma baça. Então, esse ritmo você vai encontrar desde os primórdios dos afoxés no Brasil. Desde o começo. E se você observar tanto as cantigas que nós cantamos de afoxé, e as cantigas de Oxum, de Loguendé, ou seja, tem cantiga de todo santo, mas essas são as mais conhecidas, você vai ver que o ritmo ele casa certinho com as letras. Eles casam certinho. Porque uma coisa que é interessante, o Ijexá não é só esse ritmo. Né, não? Porque você tem... o senhor dizer isso, porque quando se fala Ijexá, a gente pensa que é só esse ritmo. Não, você tem outros ritmos diferentes no Ijexá, na nação. Falando de Ijexá enquanto povo. Enquanto povo, enquanto nação. povo. Exato. Mas tem outros ritmos que são da nação, que não são tocados comumente. Entendi. Né? O agabi mesmo, o povo praticamente não toca. Que é um ritmo muito tocado por Oxóssi. No nosso caso, Loguendé. Nós não temos Oxóssi. No nosso caso, Loguendé. Quer dizer, temos agabi, temos outros ritmos, entendeu? Mas o ritmo que ficou, tornou-se o nome, inclusive, da nação, praticamente, Ijexá. Que é esse ritmo que, se você se aprofundar, que dá origem a tango, porque é o mesmo... A métrica. A mesma métrica. Segundo se sabe, esse ritmo entra na Argentina, dá origem ao tango, vai para os Andes, também tem outros ritmos lá, que são baseados no Ijexá. E na própria cultura brasileira, Sim, de maneira mais amplificada, né? Notadamente os cantores do Norte-Nordeste. Né? Eles se basearam, vamos falar aí de Gilberto Gil e Companhia Limitada. Eles têm como base o Ijexá. Né? Então, quer dizer, você tem bastante gente aí que se baseia nesse ritmo para fazer suas composições e tal. Então, quer dizer, foi o Rômulo quem trouxe esses atabaques para o afoxé. Né? Que são, na verdade, né, instrumentos membranofones bimembrafones. duplos, né? Tem coro de um lado e de outro. Né? Bimembrafone. Ele tem coro dos dois lados e ele é percutido com a mão e ele é afinado através de cordas. Ou seja, mesmo com a ideia de fazer dimensões diferentes de altura, diâmetro, partiu desse princípio de manter timbres distintos. Exatamente. De acordo com o Rumlê, o Rumpi exatamente. E o Rum no Candomblé. Nós trouxemos o mesmo timbre para os Ilu. Não, na realidade, isso não é Ilu. Né? Ilu é apenas uma denominação genérica que você pode dizer que é Ilu ou Batá. Porque são tambores bimembrafone também. Isso é bem importante para... São bimembrafone, todos eles. Tanto o Ilu como o Batá, o Iaunlu. O Iaunlu é o token drum.
tambor do sonho americano. Que eles colocaram esse nome, né? Porque tem diversos, eu tenho um tambor aí que é uma pele só. Ele chama Amuxá. Eu acho que não está aqui, está para lá. Só uma pergunta, por que charanga? Porque, veja bem, é um nome popular na Bahia, no Norte e Nordeste, charanga. Charanga é qualquer coisa, né? Tanto que o negócio lá do Dodô e Osmar, O trio elétrico. o trio elétrico era uma charanga. Qualquer conglomerado, né, de pessoas, desde que faça música ou algum tipo de barulho. É né? uma charanga. É uma palavra comum, né? Isso é nosso. Charanga, fubica. Vamos fazer uma fubica, vamos embora. São aqueles termos dos brincantes, então. Os brincantes. Os brincantes. É o Manuel da Nóbrega que fala isso, os brincantes. Antônio Nóbrega. do Teatro Brincante. Os brincantes. Porque lá não são dançantes, são brincantes. Todo mundo brinca. Vem de brincar carnaval. E essa brincadeira ficou séria, mais para nós, indo para os nossos encerramentos, essa brincadeira ficou séria e aí se vão 40 anos de existência do afoxé Ilha Modadá, esse brincante Exatamente. que abriu o caminho, e aí existem outros grupos que vêm chegando com afoxés dentro dessa tradição, até fora dessa mesma tradição. Como é que o senhor vê a perspectiva dessa existência de afoxés em um ambiente tão urbano como São Paulo? Bom, primeiro temos que levar em consideração o que é afoxé, né? Tanto que eu na avenida eu dizia assim, a gente sempre passou por último, nunca fomos o primeiro. Então a gente colocava o afoxé da Regina, E ao minibu? ia ao minibu para passar. Quando ele terminava de passar, eu pegava o minibu. Acabou de passar o estelionato cultural, agora vai entrar na avenida o afoxé. Eu falava isso. Para o afoxé, o Modadá vir depois. Eles passavam. Aí, pessoal, tudo bem? Acabou de passar o estelionato cultural, agora vai entrar na avenida um afoxé de verdade. Eu falava isso na maior tranquilidade. E o povo, ninguém reclamava, ninguém falava nada. Muito dentro do espírito até do próprio carnaval, mas marcando o seu território, o seu espaço. Não, deixando bem claro. Dentro da tradicionalidade. E era a sua marca. É isso que eu continuo pensando de todos esses afoxés que estão aí. São todos estelionatos culturais. Por quê? Eles inventaram, eles copiaram o que eles puderam. Mais nada. Então a gente pode dizer que o afoxé ou Modadá é uma bibliografia, vamos dizer assim, viva. Quem quer saber mais sobre afoxé, quem quiser pesquisar, para além de toda aquela bibliografia que a gente já trouxe aqui. Exato. Se você pegar o que nós falamos aqui e o que foi escrito sobre o Gandhi, você vai ver que o Gandhi é uma brincadeira com o nome de afoxé. O Gandhi virou o negócio extraordinário. Porque de afoxé, para começar, cara, é escroto. Sabe? É escroto, com todas as letras. Aquele cara vestido de Gandhi, sem desmerecer a figura do Gandhi. Aquela porra daquele cacete, e lá vem o cara lá. Cara, o que nós temos a ver com aquilo? Nada. E não tem nada a ver com Gandhi. Gandhi não é Xalá, porra. Mas, no caso, o Gandhi ali simboliza Oxalá. E o nome do afoxé
em homenagem ao Gandhi, porque ele é fundado em 1949, final da Segunda Guerra Mundial, e o nome do Gandhi era o grande nome que existia, né? Inclusive na beira do cais. Então, Afoxé Filhos de Gandhi. E aí vem aquele cara com aquele fraldão e tal, com aquele negócio na mão e tal. É o filho de Gandhi, é o Gandhi. Nada a ver. Gilberto, para nós efetivamente concluirmos, muito obrigado pela aula, pelas palavras e pelas polêmicas, sempre, e pelos ensinamentos. A gente é muito feliz por estar aqui e poder ouvir. Se quiser deixar uma mensagem livre, esse espaço é seu para nós falarmos para um público em geral, para as pessoas que eventualmente venham assistir esse nosso material, focado na sua figura, na sua experiência, na sua história e na sua história frente à Afoxé. Bom, primeiro eu quero agradecer ao grupo, né? Agradecer a você em nome do grupo da Lígia, né? A você, o Wellington, a Lígia do Oxalá, quem mais? Não sei. Jefferson. O Jefferson, que eu não sei quem é. Sua atitude. Né? Então, agradecer a vocês por ter confiado em mim para fazer esse material. Isso é muito importante. Né? Agora, ao povo que está me ouvindo, eu diria o seguinte, da mesma forma que eu já falei, o que eu falo eu assino embaixo. E se tiver alguma coisa contra, venha falar na minha cara. Porque eu aceito e assino embaixo junto com todo mundo. E Zé Fini. Eu quero que o mar pegue fogo para me comer cheio assado.